Boa tarde a todos, boa tarde a todas. 15h30, estamos começando o Momento Bom Samaritano. Vamos esperar agora algumas pessoas chegarem, né? Hoje é interessante, né? Porque, vamos dizer assim, a mensagem hoje é uma mensagem assim, muito atual, né? É uma mensagem que me chama muita atenção. Djalma, Doraci, tudo bem? Paz e bem para vocês. Nós estamos aí começando. Hoje é um texto muito interessante, sabe? Hoje tem umas coisas muito legais para a gente trabalhar aqui, né? Então vamos esperar um pouquinho, dar um tempinho para o pessoal chegar, né? E aí, à medida que o pessoal for chegando, a gente vai abrindo espaço, tá? Não, estamos tocando as coisas, né? Preparando cada uma dos momentos. Eu tô aqui tentando fazer as coisas. Oi, Fátima, tudo bem? Paz e bem, Fátima. Paz e bem para vocês também. Obrigado, Djalma e Duraci. Nós estamos aqui, todo mundo meio encravado aqui, né? Mas estamos bem, graças a Deus. Né? Graças ao bom Deus, estamos bem. Esperando o momento adequado da gente poder retornar. Oi, Maria Alice, paz e bem, como é que estamos? Boa tarde. Estamos aí esperando o momento de cada um chegar, de cada um. Tá aí, hoje tem assim, umas mensagens muito legais, sabe? Então, bem, graças a Deus. Que bom que você está bem, Maria Alice. A gente fica tão preocupado um com o outro, né? A gente fica aí ansioso, nervoso, né? Hoje nós temos assim, algumas pessoas, né, conhecidas que não estão bem, né? Então, vocês devem se lembrar do Algarte, um amigo nosso, paulista, que frequenta aqui a nossa comunidade eclesial. A irmã dele está internada, não é Covid, mas é um quadro grave, precisa de orações, peço que todos vocês rezem por ela. Pai de um grande amigo meu, Elcio, ele está internado, entubado, é Covid. Então peço a oração de vocês para essas duas pessoas, né? Que foram as que, vamos dizer, nesses últimos dias me pediram orações, né? Ontem e hoje. Né? A gente tem, claro, uma série de pessoas por quem a gente reza, né? Mas a gente acaba, às vezes, tendo que rezar mais ou menos por esse ou por aquela pessoa, né? Então, estou pedindo as orações aí por essas duas pessoas, tá? Daqui a pouquinho a gente começa, né, a oração. Ô, Denise, tudo bem? Como é que você está, Denise? Paz e bem. Né? A gente está aí nessas atividades. Lizie, minha filha, paz e bem, Lizie. Oi. Estamos chegando aí. Já sei, Lizie, que você vai pedir a bênção, então Deus te abençoe, minha filha. Já vou logo dando a bênção, me adianto. É interessante porque a leitura de hoje tem muito a ver com as coisas, né? Com o dia a dia, né? Porque é interessante,
Até coloquei aqui, né, atenção na missão, vocês vão entender por quê. Né? Tava esperando a bênção já, né? Eu sei que tava. Conheço meus filhos e minhas filhas todas. Né? Por isso eu já antevi. Você ia pedir, já dei logo a bênção. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados. Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual o empregado, fiel e prudente, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade, vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, comer e beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia que ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele o partirá no meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Palavra da salvação. Essa leitura é muito interessante, né? Porque a gente vê aqui que Jesus está dando um conselho muito claro àqueles discípulos que o seguiam, né? Que é um conselho assim, até interessante, porque ele fala assim, olha, vocês têm que ficar alertas, vocês não sabem quando eu vou voltar, vocês sabem que eu vou, mas vocês não sabem o momento que eu volto. Então fiquem preparados, fiquem alertas, né? Não vos deixem cair, né? Em momentos onde não dá, né? Não deixa eu pegar vocês de surpresa. Vocês têm que estar alertas. E aí, quando fala isso, a gente fica pensando na cabeça da gente. Mas o que é estar alerta? O que é a gente estar preparado? Como é que a gente vai estar pronto para as coisas, né? A gente vai estar pronto como? Né? O que a gente vai fazer para nos preparar para esse momento? Né? E aí é muito comum que as pessoas achem que a preparação tem que ser feita do jeito A, do jeito B, do jeito C. Mas o mais interessante mesmo é que Jesus já disse o que a gente deve fazer. Né? Ele vira e fala assim, quem é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais? Então, ele diz que ele coloca a uma pessoa fiel e prudente. Mas o que é ser fiel? Né? Ser fiel é dar o alimento na hora certa. Vocês notaram? O servo prudente é aquele que se prepara para a chegada do Senhor, que sabe que o Senhor vai chegar na hora que a gente não espera, que a gente não sabe. Mas o que é ser fiel? É porque a gente fica achando que fiel é isso, fiel é aquilo outro. Mas o que Jesus está falando aqui é de um ato muito concreto, né? Jesus
no seu evangelho, nas coisas que ele fala, ele é muito concreto. Ele não fica lá fazendo grandes discussões teológicas, grandes construções, né? Quando você tem Jesus falando, ele é muito concreto. Às vezes até ele usa um símbolo para representar alguma coisa, mas é um símbolo que as pessoas conhecem, né? Então ele fala, por exemplo, sempre de coisas que as pessoas da época tinham no seu dia a dia. E aqui ele está falando claramente, né? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim. O senhor o encontrar cuidando dos outros empregados. Cuidando das pessoas. Né? A gente, às vezes, tem que entender, e eu insisto muito isso, já fiz até uma live onde eu falo sobre a fé integral, né? Que a gente deve sempre pensar que a gente deve agir de forma integral. Ou seja, sim, nós precisamos de oração, sim, nós precisamos de receber os sacramentos, mas só isso não basta. Nós precisamos cuidar um dos outros. Oi, Antônia, Adriana, tudo bem? Paz e bem. João Paulo, paz e bem. Nós precisamos, então, ir além. A nossa preocupação, o nosso cuidado, não é apenas o cuidado do culto, o cuidado da leitura da Sagrada Escritura, as nossas orações. Isso é necessário, mas isso não é suficiente. O que caracteriza o servo fiel e prudente, né, é esses dois movimentos. Ele é prudente, ele sabe que o Senhor chega sem momento que a gente saiba, né, sem a gente saber quando ele chega. Então ele está sempre preparado para a chegada do Senhor. Porque como Jesus mesmo fala, depois que o bandido entra, não adianta mais trancar a porta. Né? Depois que o mal, né, foi descoberto, não adianta dizer que era um problema e tal. Não. Você tem que resolver os problemas antes dele ocorrerem. O homem prudente, a mulher prudente, o seguidor de Jesus prudente sabe que ele deve fazer as suas mudanças, as suas ações, os seus cuidados para hoje. Não é para amanhã. E ele deve se manter a todo dia, vamos dizer, em atividade. Mas qual é a grande atividade do servo fiel? Qual é a coisa que mostra, né, o que é um servo fiel? O que mostra que você é um servo fiel é você cuidar dos outros. Isso que é interessante. Né? Aqui está muito claro, né, no versículo 45, que é para lhes dar alimento na hora certa. É para cuidar das pessoas. Né? Eu gosto de lembrar que no fim do Evangelho de João, Jesus se encontra com Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Protege as minhas ovelhas. Dá comida para as minhas ovelhas. Dá descanso para as minhas ovelhas. E aqui o servo fiel é aquele que dá alimento na hora certa. Entendem isso? A função, a grande ação nossa na missão, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro ato grandioso que nós possamos fazer, é o ato de cuidar dos outros. Essa é a grande coisa. E é por isso que a igreja, oi André, paz e bem, é por isso que a igreja sempre deve ser uma igreja concreta. Né? Nós devemos sempre nos preocupar no ato concreto. Né? Então nós devemos nos preocupar com nossos irmãos que estão na rua e estão passando fome, nossos irmãos que moram em moradias precárias e estão
passando fome em suas moradias precárias. Nós devemos nos preocupar com nossos irmãos e irmãs que não têm emprego, né? Nossos irmãos e irmãs doentes, nossos irmãos e irmãs presas, nossos irmãos e nossas irmãs que estão dominados por algum problema familiar, um problema de saúde, né? Quem entrou aqui? Dudu. Ô, Dudu! Paz e bem, Dudu. Então, assim, nós devemos ter claramente essa visão, né? A visão daqueles que cuidam, daqueles que protegem, né? Essa é a grande missão da igreja no mundo, né? Todos aqueles que seguem a Jesus devem se preocupar com isso, né? Essa é a maior atenção que nós devemos ter hoje, né? É claro que à medida que vocês forem se tornando pessoas que seguem Jesus melhor, vocês vão dar um salto além disso. Vocês vão ter a espiritualidade do serviço, né? Porque eu digo para as pessoas que servir é também uma espiritualidade, né? Quando você está dando alimento, né, como está aqui, dar alimento ao empregado, você está alimentando o patrão. Quando você visita o preso na prisão, você está visitando a Jesus. Quando você exige que as pessoas tenham casa, que as pessoas tenham emprego, salário, você está fazendo isso por Jesus. Quando você vai a um hospital visitar um doente, quando você vai à casa de um idoso fazer uma visita a ele, você está visitando Jesus. E essa talvez seja uma questão que as pessoas ainda não entenderam plenamente, né? Essa talvez seja uma questão que a gente precisa entender muito claro, né? Porque, normalmente, quando a pessoa fala do servo que não é fiel, daquele que não é uma boa pessoa, a gente fica pensando na lógica de um pecado moral. O que eu estou dizendo de pecado moral? Né? Ah, não, porque a roupa de fulano é ruim. Ah, não, porque fulano fica mentindo toda hora. Não, porque fulano fica roubando, né? E aqui a gente tem que entender o seguinte, não é que nem toda infidelidade é igual, né? O que a gente está vendo aqui? Né? O empregado mau, ele já não é prudente, porque ele acha que já que o senhor está demorando, ele não vem tão cedo, eu posso fazer o errado, né? Isso é uma coisa muito comum. A pessoa parte do princípio que ela pode fazer o errado, porque não vai ser agora. Ainda não é agora, então posso fazer o errado. Depois eu me corrijo. Mas se você vê o que é esse empregado ruim, ele é um hipócrita, ele vai ter a mesma sorte que o hipócrita. Em vez dele dar de comer a quem precisa comer, né? Ele começa a bater nos outros, ele começa a desvalorizar as pessoas, ele começa a determinar se pessoa A ou pessoa B é vamos dizer assim, é de primeira classe ou de segunda classe. Se for de primeira classe, eu cuido, mas se não for, eu ponho ela para fora, eu bato nela, eu ignoro ela, né? Ele começa a comer e beber com os bêbados. E aqui a gente tem que entender que esses bêbados não são os nossos irmãos que sofrem dependência do álcool. Esses bêbados são aqueles que também não estão nem aí para os outros, né? Essa figura do bêbado é a figura de uma pessoa
que está mais preocupada consigo própria do que com qualquer outro. E ele começa a comer e beber com essas pessoas, o que significa que ele começa a deixar de cuidar daqueles que ele precisa cuidar, para estar com aqueles que você não precisa cuidar. Entendem isso? Né? É como, vamos dizer assim, é o inverso do Robin Hood. O Robin Hood era aquela figura lendária que tirava dos ricos e dava aos pobres. Né? Esse tira dos pobres e dá aos ricos. Nota a diferença? Né? Sim, diz a Lizzie, está anotando, né, Lizzie? Esse talvez seja um grande problema. Né? Essa conduta de algumas pessoas que é o oposto do que Jesus pediu. Né? Eu volto a insistir que Jesus nunca pregou: ô tia Lu, tudo bem, tia Lu? Espero que a senhora consiga ver bem aqui a minha fala, tá? O que Jesus pregava não era que nós vivêssemos um reino de mendigos. Zilda, paz e bem. Um reino de pessoas largadas, onde todos fossem miseráveis. Não. O que Jesus... Vamos bem, tia. Vamos bem, graças a Deus. Todos em casa estamos bem, tia Lu. O que Jesus sempre pregou é uma vida em plenitude. Uma vida onde nós vivemos plenamente. Então nós vamos comer bem, nós vamos ter boas casas, nós vamos ter uma boa educação, nós vamos ter o tempo necessário para o entretenimento. E vamos ter como ter entretenimento. Temos que ter cultura, temos que ter um ir e vir para o nosso trabalho de forma adequada, ter o trabalho reconhecido, que a justiça ocorra entre todos, ou seja, que ninguém seja julgado de forma errada e, mais que isso, que todos recebam de acordo com a sua necessidade. Né? O que sempre entendi é que se temos algo que é bom, o que eu sempre entendi é que se temos algo que é bom, mas se podemos ajudar os outros, devemos ajudar. Sim, sim, claro. Mas esse que é o problema, sabe? Dizer, as pessoas acham, né, que é assim, se eu tenho algo que é bom, é meu. E eu quero, isso é bom, eu quero ter muito disso. O problema, e é isso que aqui está muito claro para mim, é que eu não posso pegar todo o alimento, ficar com ele para mim e dane-se os outros. Nem posso pegar tudo que é bom no mundo e dividir só com os que já têm de bom. Né? Gente egoísta, perfeito, exatamente. E aí você pode deixar de ser egoísta e passar a ser egoísta e hipócrita. Eu me preocupo muito com os meus irmãos, eu quero o bem de todas as minhas irmãs. Mas você não é capaz de abrir mão de um ar seu para ajudar um irmão. Você não está preocupado em alimentar as pessoas na hora certa. Você não está preocupado em cuidar das pessoas na hora adequada. Né? Hoje, dia 27, é um dia muito interessante. Né? Não adianta falar e não fazer nada. Exatamente. Né? Quem fala e não faz é o hipócrita. Né? Que é a grande condenação desse evangelho. Né? Ele vos partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Hoje, dia 27, nós temos a morte, nós celebramos a morte de 3 bispos. Né? E para nós que acreditamos em Jesus, a morte é um novo nascimento. Dom Helder Câmara, né? Dom José Maria, também conhecido como Dom Pelé, que na época era o único bispo negro do Brasil, né? E Dom Luciano de Almeida. Né?
Dom Luciano de Almeida Mendes. Esses 3 homens morreram no mesmo dia. Esses 3 homens têm uma vida dedicada a cuidar dos outros, né? Eu conheço uma pessoa que conviveu um tempo com um deles, Dom Almeida, na época que eles estudavam no Colégio Priu Brasileiro em Roma. E quando eles saíam no fim de semana, a direção do colégio dava uns sanduíches bons para eles não terem que comprar comida fora, né? Aí Dom Almeida saía andando pela rua, encontrava um pobre e dava os sanduíches dele para os pobres. Dom Antônio Almeida fazia isso, né? Dom Helder Câmara, bispo, já bispo, ele morava na sacristia da igreja. A sacristia era grande, ele pegou um pedaço da sacristia da igreja, transformou num quarto e ele vivia ali. E a porta da sacristia dava para a rua, e a porta ficava aberta. Então, de vez em quando, no meio da noite, entrava um mendigo lá pedindo um prato de comida, um cobertor, um negócio desse, e ele dava, né? Dom José Maria tem uma história toda de cuidado com os jovens, de cuidado com os trabalhadores, de uma preocupação com os homens e mulheres que trabalhavam e que precisavam de seu sustento, né? Então, é muito interessante que hoje nós estamos lendo sobre esse servo bom e fiel que dá o alimento na hora certa, no dia em que nós celebramos a morte de 3 bispos que em anos diferentes, mas no mesmo dia morreram, com histórias de cuidar das pessoas. E assim, como eu vivo dizendo que a fé é integral, né, hoje a gente celebra uma mulher muito especial, que rezou a vida inteira pela conversão do filho dela, né, e que foi atendida, né? Vocês sabem quem é? Hoje nós celebramos Santa Mônica, né, o nome da minha esposa, por sinal, né, mãe de Santo Agostinho, que é amanhã, né? Então, vocês veem que hoje é um dia especial, porque nós vemos a oração e a missão juntas no mesmo dia, junto com o Evangelho do servo bom e fiel, né? Do servo prudente e fiel, aquele que sabe que o Senhor vai chegar quando ele menos espera, e por isso ele não deixa em momento algum de dar atenção ao seu irmão e da sua irmã, principalmente daqueles que mais necessitam. Amém? Bom, pessoal, era o que eu tinha para falar hoje, né? Não podia deixar de fazer essa homenagem a essas pessoas que celebram, né? Todas essas 4 pessoas morreram nesse mesmo dia, né? Então, assim, é bonito a gente pensar na dimensão total que a gente tem num dia como hoje, né? Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer fazer alguma observação, se alguém concorda, discorda, se alguém acha que tem alguma coisa que eu devia ter falado e não falei, né? Lisier, André e Fátima estão falando amém. Gostaram da minha fala, deram um amém aí, né? A gente tem sempre que pensar isso, sabe, pessoal? A nossa visão é a visão de uma fé firme, clara, tá? É uma fé que se realiza em atos concretos, tá? Nós somos... Zilda também está falando amém. Dizer, pois, mãozinha de oração. Eu gosto dessa mãozinha de oração. Sabe, pessoal, eu acho que a gente não pode perder a dimensão da fé concreta, tá? Nós não somos homens e mulheres de ficar falando. Isso, aquilo. Nós falamos, nós lemos, nós rezamos. Mas a nossa religião, a religião daqueles que seguem Jesus, é uma religião concreta, palpável.
né? Me chama muita atenção, a gente deve ainda ler isso, né? Que é claramente o seguinte: o caminho da salvação é o caminho do cuidado do irmão. O caminho da salvação é o caminho do amor ao irmão. Por isso eu vivo sempre insistindo a vocês: amem, amem e amem. Quando não souberem o que fazer, quando estiverem na dúvida, amem. Porque se vocês estiverem amando, vocês não vão errar. Tá? Sempre que há um erro, é porque alguém deixou de amar e provocou esse erro. Então, na dúvida, amem. Tá? Se ninguém tem mais nada a acrescentar, eu vou agora dar a minha bênção. Mas antes eu queria pedir, reiterar o pedido de oração pela irmã do Algarte e pelo pai do Elcio. A irmã do Algarte está com um quadro neurológico grave e o pai do Elcio está internado, entubado por Covid. Né? Sempre por amor, exatamente, Lizia, sempre por amor. Vamos agir sempre no mundo por amor. Né? Vamos rezar por essas pessoas. Queria pedir também a vocês, se vocês tiverem um tempinho, deem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Gaioso é meu irmão diácono, ele faz uma reflexão por escrito todo dia. Ele é mais disciplinado do que eu, ele escreve. Eu não sou nada disciplinado, eu falo assim com vocês. Né? É claro que falar tem suas dificuldades também, mas cada um faz o que sabe fazer, né? Então eu vou pedir agora a intercessão de Santa Mônica para vocês, na vida de vocês, para que vocês possam sempre ser pessoas que frutifiquem, pessoas que são fiéis a Jesus e que por isso cuidem de seus irmãos, cuidem de suas irmãs, principalmente aqueles que ninguém quer cuidar. Esses é que nós precisamos ao encontro deles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Mônica. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30, nós estamos juntos de novo. Tchau, tchau.